Molúsculos. Sem dúvida são um dos animais mais fascinantes. E bem-vindos a mais um episódio de Vida Sob as Ondas. Eu fiz o episódio 1 falando sobre crustáceos, então assista ele, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem o episódio 2, se vocês assistirem em ordem. E hoje nós vamos falar sobre os molúsculos. É sobre isso que esse episódio vai se tratar. Os molúsculos, assim como os crustáceos, também são invertebrados, o que significa que eles não têm uma coluna vertebral. Molúsculo significa mole. Constitui um grande filo de animais invertebrados marinhos, de água doce ou terrestre. O filo dos molúsculos é o segundo maior filo com diversidade de espécies. Ele fica atrás apenas dos artrópodes. Então, já por isso vocês podem ver que não vai dar pra gente falar sobre todos os molúsculos. Por isso que eu vou citar apenas os molúsculos que eu considero mais interessantes de serem mencionados aqui, beleza? Vai ser só uma pincelada por cima de cada um. Igual o que eu fiz no episódio dos crustáceos. Inclui uma variedade muito grande de animais, como ostras, lulas, polvos e caramujos. A maior parte dos molúsculos são aquáticos, mas existem muitas formas terrestres. É um filo extremamente diverso, tanto em número de espécies, quanto em variedade de formas e de hábitos. E possui uma extrema importância comercial e cultural, uma vez que vários desses animais fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes na alimentação de diversas culturas. Pé muscular. O pé muscular tem como funções básicas a locomoção, fixação, escavação, natação ou serve para capturar presas. Nos cefalopódeos, que é a família do polvo, tá bom? O pé é transformado em tentáculos. Bivalves e escafopódeos possuem os pés alongados, adaptados para a penetração e fixação no substrato marinho. Sua estrutura cilíndrica é localizada na região anterior. Nos bivalves, que habitam ambientes mais rochosos, no entanto, os pés são reduzidos e esses organismos utilizam filamentos bicho para sua fixação. Nos polipracóforos, o pé é localizado na região ventral do corpo e ocupa praticamente toda a região. É utilizado como estrutura adesiva que adere ao animal no substrato rochoso e permite ele suportar fortes correntes marítimas. O manto. O manto é a epiderme, ou seja, meio que a pele dos molúsculos, que protege o corpo desses animais. O manto é ligado à região externa pela cavidade do manto, que apresenta o ânus, os nefrídeos, gonoporos, que dá origem aos gametas, né? No caso, os gametas são espermatozoide e óvulos, beleza? As brânquias e a estrutura sensorial. Conchas. Há também a concha, que muitos deles apresentam, que é feita de carbonato de cálcio, secretada pelo manto. Os apracofora são molúsculos vermiformes, compridos e alongados, e são os únicos do filo que não possuem concha. Já os possuem a concha formada por uma única peça, é a cavidade do manto, é o sulco ao redor do pé. Os polipracófora possuem muitas placas ou quintos, e sua cavidade do manto também é um sulco ao redor do pé. A classe dos bivalves apresenta duas conchas, fazendo uma compreensão na lateral do corpo. A classe possui uma concha em formato de dente de elefante, e a classe gastropoda, que é a família do caracol, por exemplo, possui uma concha em forma de espiral e compacta, em sua maioria, e com exceção da lesma, que não possui concha nenhuma. Já a classe dos cefalopódeos, que é a classe dos polvos, possui uma variedade em relação às conchas. Alguns apresentam uma concha em forma de espiral, outros apresentam conchas internas, e alguns têm conchas muito pequenas ou não têm concha, enfim. Uma outra característica dos molúsculos é a rádula, uma estrutura raspadora que auxilia na alimentação. Os bivalves, porém, não apresentam a rádula, e sim estruturas que filtram micropartículas de alimento da água e levam para a boca. Este grupo de molúsculo é o único que possui esse hábito filtrador, e eles possuem um sistema digestivo completo. Sistema circulatório. O sistema circulatório é em geral aberto. O sangue sai dos vasos e em algum momento ele volta para os vasos, o que faz com que o metabolismo destes animais seja bem lento, uma vez que o sangue perde pressão ao sair dos vasos sanguíneos. Já os cefalopódeos, que é a classe dos polvos, possuem um sistema circulatório fechado. O sangue não sai dos vasos, e por isso que eles são mais rápidos, vamos dizer assim. Reprodução.
Os molúsculos têm a reprodução sexuada, ou seja, eles fazem sexo, sendo que a maioria apresenta sexos separados, ou seja, separados em fêmea e macho. A fecundação pode ser externa, na qual o macho libera o espermatozoide e a fêmea libera o óvulo na água, ou a reprodução interna, na qual o espermatozoide é liberado no corpo da fêmea. Após a fecundação, há a formação de uma larva livre nadante, que é chamada de larva trocofora, e depois o estado da larva Veliger, acho que se pronuncia assim, que é exclusiva dos molúsculos. Mesmo no caso de animais sésseis, como as ostras e mexilhões, que passam a integrar o plâncton até que se fixe definitivamente. Agora vamos para algumas curiosidades. Os molúsculos possuem conchas bem populares e conhecidas desde os tempos mais antigos, e para algumas culturas, elas são úteis como ferramentas, recipientes, instrumentos musicais, moedas, fetiches, símbolos religiosos, ornamentos, decorações e objetos de arte. Quem por acaso nunca escutou aquele boato de que se você encostar uma concha no ouvido, você consegue ouvir as ondas do mar? Alguns pigmentos que eram extraídos de lesmas marinhas davam origem à púrpura real, a púrpura de Tiro da Grécia e da Roma Antiga, e até mesmo o azul bíblico. Também existem grupos que dependem dos molúsculos como parte expressiva de suas dietas, e atualmente países costeiros recolhem milhões de toneladas de molúsculos por ano para serem comercializados como alimento, famosos frutos do mar, por exemplo. Agora eu vou fazer aquele exercício que eu fiz no episódio 1, eu vou citar algumas espécies de molúsculo, no caso. Polvos, da classe dos cefalopodes, da ordem Octopoda, que significa 8 pés, possuem 8 braços fortes. Como o resto dos cefalopodes, o polvo tem um corpo mole, sem esqueleto interno, nem externo. Eles têm meios fortes de defesa. O polvo possui a capacidade de largar tinta, de mudar a sua cor, ele tem vários tipos de camuflagem, ele tem autonomia de seus braços e são um dos animais mais inteligentes do mundo. Assim, eles são muito inteligentes, sério mesmo. Não duvide da capacidade de raciocinar de um polvo. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre os 10 animais mais inteligentes. Nesse vídeo eu explico melhor essa inteligência do polvo e feitos deles, inclusive. E existem algumas espécies de polvos que podem ser criados como pet. Inclusive tem um perfil muito legal no TikTok, que eu vou deixar aí, tá, o arroba que eu esqueci o nome, que o cara tem um polvo e tal, é bem legal ver a rotina dele com o polvo dele, é muito legal mesmo. E agora eu vou citar aqui algumas espécies interessantes de polvos, beleza? Polvo de anéis azuis. É uma espécie de polvo conhecida pelos visíveis anéis azuis no seu corpo e pelo veneno muito poderoso. O polvo de anéis azuis vive na costa da Austrália e é muito pequeno. Ele possui apenas 12 centímetros. O seu veneno é uma grande mistura de compostos tóxicos conhecidos como que é capaz de matar as vítimas com grande facilidade, sendo que uma dose é capaz de matar 20 homens. Polvo gigante do Pacífico. Também conhecido como polvo gigante do Pacífico Norte, é um grande cefalopode marinho. Sua distribuição abrange grande parte da costa do Pacífico Norte, mas ele é bem adaptado em águas mais frias e ricas em oxigênio e nutrientes. Ele é sem dúvida a maior espécie de polvo do planeta, e muitas vezes ele pode ser encontrado em aquários e instalações de pesquisa, além do oceano. Eles podem chegar a mais de 10 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Polvo mímico. O polvo mímico é uma espécie de polvo do Indo-Pacífico capaz de imitar outras espécies locais. Eles são notáveis por serem capazes de mudar sua cor e textura da pele, a fim de se misturar com seu ambiente, como rochas, algas e corais, bem como o comportamento único de tomar a forma de vários objetos e animais. Ele é atualmente o único animal marinho conhecido capaz de imitar uma variedade tão grande de animais. Embora alguns outros animais possam imitar uma espécie diferente para evitar ou intimidar predadores, somente o polvo mímico pode imitar uma variedade tão grande, como assumir as formas, por exemplo, de peixe-leão, cobras marinhas e enguias. Inclusive eu fiz um vídeo shorts falando sobre essa capacidade do polvo mímico. Inclusive assistam esse vídeo, vai estar bem na descrição. Polvo Dumbo. O nome Dumbo se origina de sua semelhança com o personagem do filme da Disney de 1941. Dumbo com uma babatana em forma de orelha que se estende a partir do seu manto acima de cada olho. Existem 13 espécies reconhecidas no gênero, porque esse polvo é um gênero, na verdade o polvo Dumbo é um gênero de polvos. Suas presas incluem crustáceos, bivalves e copepodes.
O tempo de vida dessa espécie varia de 3 a 5 anos. Eles têm uma ampla distribuição mundial, vivendo no frio em profundidades abissais, que variam de 1.000 a 7.000 metros de profundidade. Lula. As lulas são molúsculos cilíndricas e compridas, e tem que medir no mínimo 60 centímetros para cima. Lula gigante. A lula colossal é considerada o maior invertebrado em termos de massa do planeta. Do que se tem conhecimento, elas podem ultrapassar os 15 metros de comprimento. Elas vivem no Atlântico Norte. A lula gigante pode chegar até 15 anos de vida. As lulas gigantes habitam todos os oceanos do planeta, mas geralmente elas ficam no Atlântico Norte. E na costa africana, da Nova Zelândia e Japão. Habitam as profundezas dos oceanos. Chocos. O choco tem um corpo oval e ligeiramente achatado. O choco pode medir até 40 centímetros. Possui uma capacidade de camuflagem extremamente complexa. Inclusive eu fiz um vídeo short também falando sobre... Eles habitam as zonas do médio litoral. Eles estendem-se verticalmente até os 250 metros de profundidade. E eu não tenho nenhuma informação sobre a criação de lulas ou chocos como animais de estimação, e eu acho que nem dá, porque eles são animais que vivem em muitas profundidades, eles gostam de águas bem profundas. Então eu acho que é impossível manter eles em um aquário. Porque eu nunca vi vídeo, nunca vi nada de ninguém que tem de estimação e tal. E nas minhas pesquisas não aparece nada falando a respeito. Então eu pressuponho que ele seja um animal que não dá pra você ter em aquário, enfim. Caracóis. Os caracóis são molúsculos gastrópodes, e de concha espiral de calcária. E, bem, eu já fiz um vídeo citando ele em Os 10 Animais Albinos, onde aparece um caracol albino. E em Uzufec explicando que eles não são insetos, porque, bem, muita gente confunde, né? E como vocês estão vendo aqui, eles são molúsculos. E não tem absolutamente nada a ver com inseto, eles nem fazem parte do mesmo filo. Caracol gigante africano. Ele também é conhecido aqui como caramujo gigante africano. Apesar dele ser chamado aqui no Brasil, né, de caramujo, às vezes ele é chamado dessa forma, ele não é um caramujo, pois caramujos vivem na água. Ele é um animal terrestre, você pode encontrar ele em jardins, em mato, enfim, essas coisas do tipo. Então ele não é um caramujo, ele é um caracol, que as pessoas acabam confundindo porque as pessoas não sabem a diferença entre caracol e caramujo, né? Eles são uma espécie invasora aqui no Brasil e foram introduzidos aqui no nosso país em 1983. Eles visavam, né, quando introduziram esse animal aqui, o cultivo e a comercialização do escargot. Essa espécie tem sido considerada uma causa significativa de problemas de praga em todo o mundo, isso internacionalmente. E essa é a espécie invasora que mais ocorre com frequência. Caramujo. Os caramujos também fazem parte da ordem dos gastrópodes, mas eles são aquáticos. As espécies são de água doce e outras de água salgada. Eles têm as conchas mais duras do que a dos caracóis. Caramujo cone. Sua distribuição geográfica abrange principalmente os oceanos tropicais, encontrados em um considerável número de espécies na região do Indo-Pacífico. E ele está entre as espécies mais venenosas do mundo. O veneno dele é altamente letal para o ser humano. E eu fiz um vídeo falando sobre os 10 animais mais venenosos, e eu cito o veneno desse caracol, falo dos efeitos, enfim. Então, se vocês ficarem curiosos, tá esse vídeo na descrição para quem quiser ver. Ampulária. A ampulária dourada é o caramujo mais famoso dos aquários de todo o mundo, principalmente pelo seu tamanho, passando facilmente dos 10 centímetros quando adulta, e pela sua cor amarela, né, que é bem chamativa, e a sua velocidade por algas, né. Elas são também de água doce, o que torna mais fácil, né, cuidar delas. A ampulária não é um animal hermafrodita, portanto, ela necessita de um casal se você quiser reproduzir ela, enfim. Porque, sim, várias espécies, né, de gastrópodes são hermafroditas, e eu fiz um vídeo falando sobre isso em 10 animais hermafroditas, para quem tiver aí curiosidade também. Lesma. As lesmas são gastrópodes e se difere pela ausência de concha, né? Ou seja, elas não têm concha. E algumas espécies são terrestres, né? Ou seja, você pode encontrar em jardins, no mato, e outras vivem no mar ou são de água doce. Dragão azul. São lesmas conhecidas também como anjo azul, mas não toque neles. Apesar de serem extremamente lindos, eles são muito venenosos. Bivalve. Inclui os animais aquáticos popularmente designados por bivalves. Este organismo se caracteriza pela presença de uma concha, né, formada por 2 válvulas. Essa concha protege o corpo do molúsculo, entre elas ao pé muscular
e outros sifões inalantes e exalantes para a entrada e saída da água, que traz, o oxigênio e depois é absorvido por difusão direta pelas lâminas branquiais. Ele é muito diversificado, com cerca de 15 mil espécies. Eu fiz um shorts, inclusive, falando sobre o molúsculo bivalve, que vive muito tempo mesmo. E uns animais, que vivem mais de 100 anos. Então assista aí caso vocês estejam curiosos. E agora eu vou citar algumas espécies aí de bivalves. O primeiro bivalve aqui que eu quero citar é o geoduck. O geoduck é uma espécie de molúsculo de água salgada muito grande e ele é nativo das águas costeiras do oeste do Canadá e do noroeste dos Estados Unidos. Nos dois países ele é chamado de geoduck. Ele pode pesar em média 1 kg, mas podendo chegar a 5 kg e até 1 metro de comprimento. E ele é muito engraçado aí pelo formato dele, que é bastante incomum, para dizer o mínimo. E acredite se quiser, tem gente que come isso daí, tá? Mexilhão. É um nome comum pelo qual são conhecidas diversas espécies de molúsculos bivalves. Estas espécies, embora pertencentes a grupos muito distintos, eles têm como características comuns apresentarem conchas alongadas e assimétricas e estarem presas ao substrato ostras. Ostra é um nome comum usado para designar o número de grupos diferentes de molúsculos que crescem, em sua maioria, em águas marinhas ou salobras, que são águas que misturam água do mar com água doce. As ostras verdadeiras pertencentes à ordem Ostrioida, família Ostridae. As ostras têm um corpo mole protegido dentro de uma concha altamente calcificada e fechada por fortes músculos adutores. As brânquias filtram os plânctons da água e dão origem às pérolas. Chegamos ao fim de mais um episódio de Vida Sob as Ondas. E compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe o like caso vocês tenham gostado. E coloque nos comentários o que você achou do vídeo. Mais animais para aparecer nos próximos episódios. E tenham paciência, porque eu vou lançando esses episódios, cada um por vez. Porque são muitas famílias mesmo, assim, embaixo d'água. E é isso, ficamos por aqui.